Gente, a gente está recomendando que vocês usem o e-mail institucional. Às vezes, sem querer, você está com um e-mail outro, aí tenta entrar na sala de aula, fazer a prova, e dá problema, porque justamente você está usando o e-mail que não é institucional, tá certo? Quanto mais vocês usarem esse e-mail institucional, mais prática vocês vão ter, menos erro vai haver, tranquilo? Então, vamos lá. Filosofia. A gente começou tentando entender o significado da palavra, né? Depois entender o que é a filosofia em si. Vocês lembram que filosofia não é ciência, né? E sempre tem um aluno que tem a piada de dizer assim, a sociologia é aquela matéria do porquê, né? Que a gente tudo pode dizer porquê. Por quê? Porque filosofar é ter a constante disponibilidade pela indagação, pelo questionamento. É sempre olhar o mundo e não só ficar olhando e achando ele lindo, mas questionando, por que tem aquele arco-íris? Como o arco-íris é formado? Por que está laranja o fim da tarde? Por que não está mais aquela cor amarela, aquele dourado bonito? Por que aquela cor meio bege? Aquilo ali é poluição. Então, quanto mais a gente questiona o mundo ao redor da gente, mais a gente compreende o mundo ao redor da gente. Então, a filosofia, o que é filosofia, é importante vocês entenderem, tá certo? Então, a gente colocou aqui várias frases explicando o que é a filosofia, né? O amor, ou a amizade pelo conhecimento, é a constante disponibilidade pela indagação, é a busca da verdade, é o processo dessa busca, é a reflexão crítica, é problematizar essa realidade, questionar essa realidade. Isso aí é importante vocês saberem, tá? Outra coisa que é importante vocês entenderem, o que é essa reflexão filosófica? Que a reflexão filosófica é como a gente pensa, é a forma de pensar. O cientista, ele pensa assim constantemente, ele tem uma visão filosófica constante. Ele não olha as coisas e aceita o que está olhando. Ele busca os detalhes, ele busca perceber as falhas ou as perfeições e tentar compreender por que aquilo está acontecendo. Seja na natureza física, seja na natureza biológica, né, na natureza da vida. Minha gata está aprontando aqui. Ou seja, Diana, peste, derrubou um negócio aqui, quase caindo também. Desculpa. Esqueci até o que eu estava falando. Diana, a gente tem que estar sempre buscando compreender. E o cientista, ele está sempre buscando compreender. Ele não aceita as coisas de pronto quando ele recebe. Ele questiona, ele quer saber do que é que aquilo é feito. Como aconteceu de aquilo se produzir. Né? Seja em qualquer uma das ramos das ciências, né, que a gente viu em sociologia, que são as ciências físicas, naturais e sociais, né? Então, qualquer uma dessas ciências, elas vão se favorecer dessa reflexão filosófica, dessa forma de enxergar o mundo, que é a forma de enxergar filosoficamente. E essa forma é radical, quando a gente busca a base do conhecimento, por que aquilo é daquele jeito, rigorosa, quando a gente usa argumentos com coerência, usa a lógica, usa a razão, né, para compreender aquilo, e tem uma reflexão de conjunto, que esse é o segredo da filosofia. A filosofia, ela não é uma ciência, porque ela tem uma visão de conjunto. O objeto da reflexão da filosofia é tudo, tá? Se o cientista, ele observa o tudo, e ele começa a pegar um detalhe naquele tudo, ele já começou a fazer ciência. Ele deixou de trabalhar o conjunto, ele está trabalhando o detalhe, tá? Então, entender o que é essa reflexão filosófica aí é importante, tá? Uma outra coisa é a prática de Sócrates, né? Porque o formato da reflexão filosófica, ele vem com os primeiros filósofos, que a gente chama de pré-socráticos. Por que a gente chama de pré-socráticos? Porque Sócrates, ele foi, assim, o bam. Desculpa aí a comparação, mas ele foi o Jesus Cristo da história da filosofia,
né? A gente não conta o tempo a partir de Jesus Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Na filosofia, a gente conta o tempo antes de Sócrates e depois de Sócrates, tá? Tanto que a fase de Sócrates é a fase mais rica e que é estudada até hoje pelos filósofos. E o principal que vocês têm que entender são os dois formatos as duas técnicas, né, que ele tinha para conseguir fazer essa reflexão filosófica, que são a maiêutica e a ironia. A ironia é ele questionar, né? Ele questionava, até a pessoa parar de dizer a opinião dela e começar a raciocinar de verdade, a ver, enxergar aquilo de verdade e não dizer eu acho, né? E depois que a pessoa para de dizer eu acho, as ideias começam a sair. E aí, o Sócrates chamava isso de maiêutica, que é o parto de ideias. Então, as duas técnicas que ele usava são a ironia e a maiêutica. Isso é importante também você saber, tá? A curiosidade da frase dele, do só sei que nada sei, está relacionada a isso. Se eu acho que sei de tudo, por que eu vou procurar aprender as coisas, né? Se eu acho que não sei de nada, sabendo que não sei de nada, eu estou sempre questionando, estou sempre querendo aprender, estou sempre buscando compreender o mundo ao meu redor. O mundo, olha aí, o conjunto. Então, Sócrates, em momento nenhum, ele chegou a ser cientista. Ele era realmente filósofo, a visão dele era de mundo. A diferença para os anteriores é que os anteriores queriam saber, tinha aquele estudo da natureza, né? Queriam saber de onde tudo vinha, a origem de tudo. Era o estudo da natureza, do physis. E o Sócrates não, ele queria saber, ele queria discutir a moral, né? Por que as pessoas fazem as coisas, né? Por que nós nos comportamos assim, o assado? Por que o governo não se preocupa com a população? Por que há tanto egoísmo? E é esse questionamento sobre a moral que ele fazia fez o diferencial dele, né? E fez a filosofia começar a voltar-se para o ser humano, para o homem. Né? Esse que foi o segredo que transformou Sócrates em tão importante e tão estudado até hoje. Embora muitos dos textos que chegam até hoje não foi ele que escreveu, porque ele não escreveu nada, mas ele tinha muitos discípulos, e um dos quais é muito importante para a filosofia, que é o Platão, e escreve tudo o que aprendeu de Sócrates. Então, tudo de Platão é analisado, e é analisado justamente principalmente aquilo que ele fala sobre Sócrates. Lembrando que o Platão, ele não produz só o material de Sócrates, ele produz material dele mesmo. E aí a gente percebe a separação do que é Platão e o que é Sócrates, né? E os dois são muito estudados. A fase da existência deles dois, do estudo deles dois sobre a metafísica, quer dizer, o além da física, que é o ser humano e o comportamento humano, e a nossa organização social e política, a gente chama essa fase de fase clássica, né? É como se fosse assim, o ano que Jesus nasceu, é a fase clássica, né? É o período de Sócrates e de Platão, é a fase clássica. Isso aí também é importante na prova. E aí a gente discutiu o mito. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês têm silêncio. Mas está todo mundo me ouvindo, né? Uhum. Obrigada. Porque eu tenho que ficar olhando. Eu fechei o chat para vocês não ficarem conversando besteira aí, se concentrar. Vamos lá. Aí eu peguei esse tema do mito e achei que ele era importante, porque é uma coisa que é muito forte na cabeça da gente, entender o mito. Tanto que eu coloquei a teogonia grega para vocês, né? Eu fiz a gravação da teogonia grega, para vocês entenderem. E para vocês entenderem a importância do mito. Né? A filosofia ela vem para quebrar com o mito. A filosofia ela não aceita o mito, mas o mito ele existiu e ele existe até hoje, porque o ser humano cria, né, essa narrativa. A gente precisa criar essa narrativa. Então, a daquela época ela estava relacionada à religião,
né? Mas ela também estava relacionada à produção de literatura, sendo que a literatura, ela era, não era escrita, porque pouca gente sabia escrever, ela era contada, eram os contadores de histórias, né? Que é o Homero, que conta a Ilíada e a Odisseia, que são poemas. Então, ele recitava poema e contava a história bem comprida. E o Hesíodo, que vai contar a Teogonia, que é justamente a história que eu coloquei para vocês no vídeo lá na sala de aula. Mas como curiosidade para vocês entenderem o que é a teogonia, do que propriamente para cair na prova. Eu quero que vocês entendam, nesse sentido aí, a importância desse mito. O que ele é, o que ele significa, né? Ele tinha o significado de tirar o medo da pessoa da natureza que eles não conheciam. Aí o engraçado, eles não conheciam a natureza naquela época, e para se sentirem seguros, eles usavam os mitos. Então, tudo era Zeus que estava mandando, era porque a gente não agradou a Apolo, é porque a gente tem que fazer orações e dar festas em homenagem a Deméter, para poder ter uma colheita melhor, etc, etc. E hoje? Por que a gente tem o mito hoje? Porque a gente ainda precisa disso. A gente precisa disso, isso é muito forte na nossa cultura, na nossa, eu digo, não na nossa brasileira só, mas na nossa de ser humano, né, no mundo todo. Os mitos, eles divergem porque são culturas diferentes, mas a gente ainda tem isso muito forte, né? Uma coisa que é muito impregnada na gente é essa coisa do maniqueísmo, de achar que existe o bem e o mal, né? Você está lá assistindo o Big Brother e tem o grupo do bem e o grupo do mal. E, na verdade, são pessoas que têm qualidades e defeitos, né? E a gente tem a tendência a observar ou valorizar só o lado bom da pessoa X que a gente escolheu como herói, né? E o lado ruim da outra pessoa que a gente escolheu como o mal. E, na verdade, todo mundo tem bem e mal dentro de si, né? A gente não é sempre bonzinho. Às vezes, para você ser legal com uma pessoa, você está prejudicando outra. E não é por isso que você é mal, né? Às vezes você nem percebe. Além dessa coisa do dualismo, do bem e do mal, a gente também tem aquela crença que eu coloco assim, a crença de que tudo vai se resolver fácil. Ah, fulano entrando no governo resolve. Se tirar Beltrano do governo, resolve. Como se fosse uma sujeira no canto da sala que a gente varre, bota na pá e joga fora. E não é, é muito mais complexo. Imagina que a tua casa tem 7 gatos e 4 cachorros. Tu acha que tu varrer uma sujeira que tem no canto da porta vai resolver a sujeira todinha? Né? Trata de comprar um aspirador de pó e aquele limpador de móvel, porque vai ter pelo em todo canto. Essa que é a questão dessa crença no mito de pureza, que as pessoas acham que tudo se resolve facilmente, né? E quando não se resolve facilmente, fica frustrado e cai em propostas e em discursos com muita facilidade, né? É por isso que eu coloquei aí, ó, na crença, e nem sou eu, é o livro, tá? Na crença ingênua na perfeição de heróis, artistas e outras pessoas. E aí eu coloquei o Obama, né, que ele tinha aquela imagem, chegava aqui no Brasil a imagem, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, país racista, ele é muito bom, ele é um cara legal. Gente, o governo dele não foi muito diferente do governo anterior, tá? Ele dialogou um pouco mais, ele era bem popular, fora do país, por conta dele ser negro. Ele era ameaçado de morte dentro do país dele o tempo todo. Ele e as filhas dele, até hoje, eles Segundo as pesquisas no país, né? Nos Estados Unidos, ó. A popularidade dele foi a pior desde a Segunda Guerra, no final do governo. porque Ele não fez nada também. Ele além disse que de ia fazer, ser mas não fez, negro coitado. e os Estados Unidos ser muito racista, né? Além dele ser negro e os Estados Unidos ser muito racista, ele não fez muita coisa diferente. Olha, continuou a invasão aos países
que já estava desde o governo anterior, ele não tomou nenhuma atitude econômica diferente dos anteriores, ele deu continuidade, né? Se imaginava que ele ia resolver os problemas de negritude. No entanto, hoje, com outro presidente que saiu, né, agora, a gente sabe que o racismo aumentou pra caramba, né? Mesmo com o presidente, que não estou dizendo que ele foi ruim, não. O que eu quero que vocês entendam é que ele não é perfeito. Ele não é um Jesus Cristo. Ele não é um Salvador que vai chegar, botar o dedo assim e tudo vai mudar. Porque não é assim Ele que não foi funciona. perfeito, mas depois dele, nenhum passou dele. Pois é, teve pior. É porque só Isso aí, teve um depois, né? isso aí a gente. Que foi aquela desgraça, né? Conseguiu, assim, ele conseguiu apagar o que de errado tenha feito o Obama, né? Mas, assim, A melhor forma de melhorar a popularidade de um ex-presidente é botando um pior no lugar. o pior no lugar. Pois é, imagina, depois do Bolsonaro, qualquer um vai ser maravilhoso. Desculpa aí se eu estou ofendendo alguém, né? Mas eu estou falando da crise sanitária que a gente está vivendo, né? Qualquer atitude de favorecimento à vacinação vai tornar o cara um herói. Ele pode fazer um bocado de merda, mas todo mundo vai elogiar ele porque ele conseguiu vacinar para todo Até o mundo. Dória, até o Dória Até tá o melhor, Dória. Pois é. tá triste, Olha, viu? eu coloquei justamente essas duas imagens aí para vocês pararem para pensar nisso, do herói, porque são duas figuras que não são perfeitas, mas que são vistas de forma mágica, né? Quem é o Batman? Eu estava conversando, estava faltando energia, estava com meu sobrinho, e a gente tinha que distrair meu sobrinho, e a gente começou a contar as histórias de origem dos heróis. Qual é a história do Batman? O Batman, ele perdeu o pai e a mãe num assalto, ele estava lá, ele presenciou o cara matando os dois, e ele entrou em choque. O tutor do Batman era o mordomo dele. Tudo indica que o mordomo dele também tinha aquele lado dele meio violento guardado dentro de si. Porque ele criou o menino, quem quiser assistir a série, é Gotham, o nome da série, né? Que está na Netflix. Tem várias, né? Dele. Não, eu acho que é Gotham, que é o Batman pequenininho, o Bruce É Wayne uma série? pequenininho. É uma série. Gotham é uma série. Isso. Mas E assim, né? Todo mundo assim sabe que o mostra Batman é meio doido da cabeça. Ele não bate muito bem, não. Então, ficou quem traumatizado e com a ficou. criação daquela. E aí a criação dele foi um cara que provavelmente incentivou ele a se vingar com as próprias mãos, né? Então Sim. o poder do Batman é o quê? Ele tem muito dinheiro, ele tem acesso à tecnologia e ele, ao invés de aparelhar o Estado, Preparo. ajudar a formar a polícia de forma melhor, aumentar armamento, aumentar a estrutura da polícia, não. Ele comprou umas armas pirotécnicas para ele e saiu na rua batendo nos outros. Aí a gente vai dizer que ele é um herói? Ele não é exatamente um herói, né? Porque um herói é uma pessoa Aqui no perfeita. Brasil a gente chama ele de miliciano. Perfeita a sua fala. Então, assim, uma vez eu estava conversando com um professor, porque o pessoal geek, que gosta de filme de filme, de livro de HQ, tem umas discussões, né? Assim, eu acho que vocês já tiveram, né? Naruto contra Dragon Ball, qual dos dois é melhor? E Dragon Ball. qual é o melhor, DC ou Marvel? E assim, Marvel. e o pessoal Aí não tem pergunta, escolhe né? e tem o perfeito, né? Aí eu estava de carona com esse amigo, que ele é de história também, como eu, que eu sou professora de história, sociologia e filosofia, tá? E aí eu disse a ele assim, pô, o herói que eu menos gosto é o Batman. Aí ele parou Ô, assim, não, vou professora, mas botar. o Batman é o único herói verdadeiro da DC. Ele fez assim, eu vou botar você para fora do carro. Como você não gosta do Batman? Porque Sai da minha casa, sai. o Batman, ele demonstra assim essa psicose dele, né? Ele é uma pessoa Primeiro que é rico, perturbada, branco, privilegiado, né? pois é, e que tem Por exemplo, problema. o único herói verdadeiro. Ele não tem superpoder. Ele usa a influência dele com grana.
E assim, Robin também. o legal quando você Tony analisa Stark. Realmente, ele, não tem, você. ele é bem real, né? Tem um helicóptero pirotécnico, tem um É monte, uma coisa uma, bem é normal. bem normal. Você vê na Esses dias rua eu ali no vi Rio de um Janeiro. aqui na rua. É, realmente. Aí eu contando meu sobrinho, né, que o poder do Batman é que ele tem dinheiro. E como ele tem dinheiro, aí ele fez um carro para ele fez uma moto só para ele, com o desenho do Batman. Ele fez um helicóptero, um avião, A gente tem ele tem tem um um Batman prédio. aqui na vida real, né? Um tal de Elon Musk. Faz o foguete, faz o carro, faz tudo por ele. Pois é. Aí vocês estão entendendo essa questão do mito hoje, não estão? Pronto. Uhum. Então, até aqui o que eu falei é questão de prova, tá? Então, eu vou colocar, assim, uma questão sobre o mito hoje, para vocês fazerem reflexão em cima disso. Lembrando que os rituais de passagem são mitológicos também. Aquela coisa de no dia 31 para o dia 1º de janeiro a gente não dormir. A gente jantar de meia-noite, porque Jesus nasceu meia-noite. A curiosidade. A gente cria rituais, né? A gente cria rituais todo dia. Para dormir, o que é que eu faço? Eu boto um filme bem tedioso na minha frente, tomo minhas drogas, porque eu faço tratamento de depressão, né? Tomo meus medicamentos e fico lá deitada na cama, ouvindo aquela coisa bem tediosa, e aí eu durmo. E aí tem uma hora que na Netflix ele trava, né? E desliga o celular, na boa. Esse é o meu ritual. Cada pessoa tem rituais para um bocado de coisa. Eu tenho ritual para comer também. Eu não sento em qualquer cadeira da minha mesa. Eu tenho a minha O cadeira. ritual de domingo é fazer a faxina corporal, lavar cabelo, ficar cheirosinha e dormir. Olha, Tomar você está banho, Sim. entendendo. O banho da semana, né? Outro ritual. No é, sábado manhã quer limpar a casa todinha e todo mundo tem que ajudar. Fulano lava o banheiro, cicrano lava a pia e Sábado de a mala. manhã, levantar a cama, É passar minha mãe com pano. a sua manhã e empresa minha de avó não tá filhos, em cada um tem a sua casa. função. Isso mesmo. Isso é ritual, gente. A A gente gente cria no rituais. Brasil trabalha dos 10 até os 17 anos, mais ou menos, de faxineiro, né? Pra mãe, diarista. O que é bom, porque está ali treinando para a sociedade. Sua mãe Porém, está se ali você for virar treinando. uma doméstica, você não tem experiência. Vai, Evelyn, fala. Tu levantou a mãozinha. Sem querer. Ah, foi sem querer. Então, vê. Só para a última avisada. Questão de prova. Mito hoje, mito antigamente, as técnicas de Sócrates, o que é reflexão filosófica e o que é filosofia. São conteúdos da prova. Eu fiz uma pesquisa enorme sobre o Exíodo. O Exílio é bem interessante, bem curioso. Exildo é o Da teogonia. da teogonia e da Pesquisei sobre a cosmogonia. teogonia também. É bem curioso, eu gosto muito. Interessante é Tem quando a gente uns estuda canais outras aí. teogonias. A professora de História do segundo ano, ela vai... Quer dizer, é a professora de vocês também, né? Mas no segundo ano ela está trabalhando com religiões. E, assim, eu sei que ela trabalha o conteúdo que cai na prova do Enem e tudo mais. Mas, assim, quando eu dou aula de história, eu não resisto, eu sempre trabalho mitologia. Aí, como eu estou com filosofia, eu fiz questão de gravar a mitologia grega, porque é uma curiosidade. E, lembrando, né, é uma versão, porque foram muitas versões, porque ela foi oral por muito tempo, e aí, quando ela foi sendo escrita com várias interpretações, e tem falhas entre elas, porque não é uma história só, são várias histórias juntas, né, que foram colocadas juntas, então é aquele monstro, né, aquela história torta. E é isso aí, gente, é o assunto da prova, né? Como o assunto de sociologia também não vai ser complicado, 5 questões de múltipla escolha, o assunto que a gente estudou, vai ter uma questão sobre cada um dos fundadores, né, da sociologia, vai ter uma questão de Marx, uma de Weber, uma de Durkheim, né, para vocês entenderem como que é a sociologia em si. Eu vai ter uma questão sobre o que é o método científico. Então, deem uma olhada, não tenham angústia de fazer logo de manhã, dê uma lida no material, eu sei que vocês não vão ter prova de português, vai ser só a minha, né? Tenda Então, dá, NLDPTPD.
Outra aí, quando saiu a sigla. É Noções de Direitos de Ação NDFTP. Trabalhista. Ah, vai ter do técnico também. Tá certo. Eu já fiz, Exato. já me livrei. Pronto, aí agora você dá uma olhada nesse material para poder fazer a minha prova. Qualquer problema, se você não conseguir entrar, fala comigo. Mas se você conseguir entrar, mas não conseguir mexer e registrou sua entrada, eu não posso mais liberar a sua entrada novamente. Realmente você vai ter que esperar para a segunda chamada. Tá certo? Tudo tranquilo? Tem alguma pergunta? Alguém tem pergunta para fazer? Professora, a senhora já tem como ver se os seus formulários. Quem completou os seus formulários, passaram as tarefas? Tem. Que eu fiz aquela que deu problema para entrar pelo Classroom, aí eu tô meio em dúvida, né? Não, se você fez pelo link que eu te mandei, ela fica registrada, não se aperrei, não. É O porque Classroom, toda vez que eu termino o formulário, eu vou e tiro o print da foto que ele mostrando que concluiu e mando lá no Classroom, só que eu esqueci de tirar, aí tô meio mal. mas não se preocupe, não. Quando você envia e recebe dizendo sua atividade foi enviada, ele entra no formulário, no meu formulário do Excel, você, seu nome, sua turma e as suas respostas, automaticamente. Viu? Você aperrei com isso, não. Mesmo que eu tenha mandado com o link. E se você não conseguir acessar diretamente pela sala de aula, fala comigo que eu mando o link também. Mas se você começou a mexer na prova e depois ela travou, o que aconteceu? Uma aluna mandou mensagem para mim dizendo que ela começou, mas ela não conseguiu, porque travou no meio. Aí ela vai ter que esperar eu fazer uma segunda chamada. Certo? E fiquem tranquilos, que vocês são 10, vocês são maravilhosos, e a prova vai ser maravilhosa. 5 questões, múltipla escolha, história, filosofia e sociologia, e tá uma maravilha a prova. Tranquilo? Ô, professora, Ok. às Então, vezes eu tchau, trabalho tchau. muito, tipo, quando a pessoa manda um Tchau. formulário, aí depois ele diz que você não marcou. Aí é pra você marcar como concluída, ou é pra você, ou tipo, é pra, sei lá, fazer de novo? Depois que você fizer, marca como concluída, porque aí registra a minha frequência. Ah, certo. Obrigado. Valeu, Heitor. Agora que eu vi a foto dele. Para vocês verem o que eu passo. Eu vou parar de abrir Professora, minha câmera, hein? Vou pegar, vou escolher um Ele personagem tá e vou tentando colocar. vender o espelho, minha gente. Vocês não entenderam. Eu vou botar uma Professora, toda aula, a figurinha. senhora sorteia um personagem, abre a câmera. Quem não tiver a cara do personagem é banido. Pra aí, sacanagem. Eu vou escolher um personagem e toda aula com o primeiro ano eu vou botar uma imagem de personagem. Tô de mal de vocês. Vocês não poxa, usam, é um absurdo. Até as meninas que usam são a minoria. Glória, Alessandra, Sabrina, Sara, Mó Esses povos que paz. têm autoestima, professor, esse é o problema. Venha pro lado Gisele. escuro da força. Só quem usa essas fotos de verdade aí é que tem autoestima. A gente fica Meu daqui. filho, mas para você Isso. tirar uma foto, você tira várias até ficar lindo e bota ela, Ah, pô. professor, já tirar passei com dias e Photoshop, dias gente, Eu pra tirar tava tentando, com não dá uma Professora, não. não me foto engana, não. minha, mas tipo, eu achei que esse sapo combina mais comigo, entendeu? Eu existe Porque eu lembrei É, Photoshop logo da realmente. também, ó. E o Peppa. pinguim Tem Photoshop comigo. realmente Priscila e resolve. Júlia A em maior uma foto tendência é quem tá de fica botando perfil. foto daquela mulher doida que fica gritando. Aquela que tem esquizofrenia. Tola. Não, e essa mulher, ainda tô chocada com essa mulher de palavrão. Meu Deus do céu. Essa mesmo. Peraí, minha gente. A professora revisando sociologia vai ter, não? Mas a minha Já mulher. teve. Você não já dei a revisão? Você quer tirar alguma dúvida de sociologia? Eu tiro agora. Diga aí. Ah, não, precisa não. Se for dúvida, eu tenho dúvida em tudo de Toda essa questão sociologia. dela. Eu não entendi do É, assunto muito É bem pra sobre poder formular uma isso. dúvida. Eu só sei que sociologia é uma ciência. Sociologia é uma ciência social que estuda as relações humanas. Estou procurando aqui, tá bom? Calma aí, que eu estou procurando aí ela. tem o Marx lá, tem o Weber, tem o Ô, professora, eu não de não entendi sei o muito quê. bem aquele material que a senhora botou no Classroom de método científico de sociologia há um tempo atrás. O vídeo que eu postei sobre ele. Ô, professora, Mari, deixa eu abrir aqui. Tá É lendo. porque, tipo, tem o método, sei lá, informal, entre aspas, e tem o método científico. Eu não entendi muito bem, não, mas é isso aí. É assim, existem 4 tipos de pensamento. Existe o senso comum, que não tem nada a ver com ciência,
nada, 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 né? Tem o método científico, que usa aquela metodologia, a estrutura que tem aquelas 3 fases: observação, experimentação e conclusão, né? A sociologia, ela estuda o ser humano em sociedade, em grupo, né? Deixa eu botar aqui. Dá para ver aí já? Pronto, apareceu. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, o que é ciência? A ciência é aquilo que se estuda usando o método científico, né? Tá aqui, ó, método científico. Não sei se vocês estão vendo minha setinha. A ciência, ela usa o método científico. Se ela não usa o método científico, não é ciência. Ou é senso comum, ou é filosofia, ou é pensamento religioso, tá? O que é a sociologia? Que é o estudo das sociedades, dos grupos formados pelas pessoas. Cadê, meu Deus? Aqui. É o estudo das interações sociais e as formas de associação. É o estudo dos grupos sociais na sala de aula, na organização sindical, nas tribos urbanas, nos fã-clubes, nas classes sociais, nos sistemas de casta, todas essas relações aí, que está aí nesse slide agora. Isso é objeto de estudo da sociologia, tá? E aí a gente vai para o histórico, né, que a gente falou que o Bung mesmo, que ela vira ciência, é justamente no início, no fim do século, no início do 19, do início para o fim do 19, que é com o Comte, quando ele diz que dá para usar, sim, o método científico numa ciência humana. Aí surge a sociologia como ciência. E aí ele diz que existe essa estruturação de observação dos fenômenos sociais, porque a ciência da natureza não observa o fenômeno natural. Para o Comte, dá para fazer a observação do fenômeno social. E aí, a gente vai ter, nessa fase, a descoberta justamente daquelas crianças, comprovando que é importante, sim, que o ser humano ele é social. A prova disso é que uma criança, ela não pode crescer sem um adulto. Se ela cresce sem um adulto, ela não é um ser humano, ela não cresce como um ser humano. Ela pode até parecer com um animal, mas não com um ser humano, né? E a prova disso são essas histórias que eu cheguei a contar para vocês. O método científico, você tem que parar de esquentar a cabeça e entender que ele é um conjunto de normas, né? Isso aí tudo bem, mas que conjunto é esse? É um conjunto formado por 3 fases. Essa aqui é a primeira fase, que é quando a gente observa o tema, sabe, o filósofo olha de tudo, mas aí ele percebe um defeito, um erro aqui, isso aqui. Eu estou observando isso agora. Se eu observei isso aqui, parei de observar o todo, eu não estou mais fazendo filosofia, eu estou fazendo uma ciência, porque eu peguei um objeto específico para analisar. Que no caso da sociologia, são os fatos sociais. São coisas relacionadas às relações sociais. Há mais de uma pessoa se relacionando. E aí eu vou questionar sobre isso, vou pegar uma dessas perguntas e vou usar como hipótese e vou buscar criar um conceito a partir disso. E aí a gente deu o exemplo do Durkheim, que ele pegou o suicídio, fez um monte de questionamento sobre o que seria ele e formulou a hipótese de que o suicídio ele é um fato social, que ele não é um fato individual, que não tem nada a ver com outras pessoas. Ele é um fato social, sim. E ele deduziu, né? Se fulano se matou, se cicrano se matou, e nessa cidade, esse exemplo de muitos suicídios tem gerado ainda mais suicídios, eu posso generalizar que quando um suicídio acontece e há uma divulgação dele, outros podem acontecer. Isso foi a dedução dele, generalizou isso. Para ele provar isso, ele foi para outra etapa, que é o experimento. O experimento científico, quando é a ciência natural, ele vai para o laboratório. Quando ele é uma ciência humana, social,
que é a sociologia, ele não vai para o laboratório, ele vai buscar nas pessoas, nas relações, compreender. Então, ele foi procurar as pessoas que sobreviveram à tentativa de suicídio, as pessoas que conviveram com quem se matou, procurar a história dessas pessoas, procurar saber como foi, o que houve, o que estava passando na cabeça dessas pessoas antes delas tentarem o suicídio. E depois que ele fez esse experimento, né, que ele colheu essas entrevistas, ele foi para a última etapa, que é a conclusão e divulgação, geralmente numa revista científica. O método usado pelo Durkheim foi essa pesquisa qualitativa que vocês estão vendo aí embaixo. Ele pegou, ele observou, ele vivenciou com pessoas que passaram por essa situação e ele entrevistou essas pessoas. Esse tipo de pesquisa chama-se pesquisa qualitativa, tá? Quando a gente assiste o Big Brother e a gente dá a opinião da gente com os votos, a gente está entrando dentro de uma pesquisa científica, porque o Big Brother, ele não observa só quem está lá dentro, ele observa o comportamento das pessoas fora que interagem no jogo. E essa pesquisa, ela é uma análise de estatísticas. Por quê? Porque eles não conversam com a gente. Eles veem que, quando acontece uma coisa na casa, as pessoas correm e votam a favor desse fulano. Hoje, o monstro, quem coloca são eles mesmos, né? Uma pessoa deles escolhe quem vai pagar o monstro. Mas teve época que o monstro, quem escolhia, era a pessoa aqui fora. Eles lá dentro nem sabiam o que seria esse monstro. E a gente decidia se a pessoa ia se vestir de cacto, se a pessoa ia ficar de sunga, se a pessoa ia usar fralda. Era o brasileiro votando no que seria o monstro, e lá dentro, alguma coisa, algum jogo, ia escolher quem ia usar esse monstro que a gente escolheu. Então, a pesquisa, que é o Big Brother, é uma pesquisa extremamente profunda dos comportamentos do ser humano dentro e fora do jogo. E é uma pesquisa quantitativa. Então, o método científico ele tem 3 fases: observação, questionamento, a hipótese, né, que se cria a dedução. A segunda fase, que é a investigação em si, né, que é a pesquisa, sendo no laboratório ou sendo na realidade humana. E a última é essa aqui, que é a conclusão. Tranquilo? Todo mundo me ouvindo aí? Sim. Sim. Tirou a dúvida sobre o método científico? Tinha alguém com dúvida? Sim, melhorou. Tranquilo. Aí a sociologia, ela é o estudo dos fatos sociais. O que são os fatos sociais? Os fatos sociais, eles têm características próprias. Aí a gente falou sobre o Comte, que é o fundador, né? Ele cria o termo, ele é considerado para a sociologia, porque ele teoriza que ela pode existir, o estudo do ser humano. A sociologia, ela foi criada para manipular a sociedade, tá? Por isso que não se quer tanto, que se preocupa tanto em dar esse conteúdo na escola, que é esclarecer, porque a sociologia, ela é usada por quem está no governo, por quem está no poder, por quem quer que você consuma algo, né? A sociologia, ela é a ciência que ajuda nisso, nos comportamentos, e quem teoriza mais isso, dos fundadores da sociologia, é o Weber, tá? Então, a gente tem o Comte, que é o positivista, a gente tem o Marx, que veio a partir da economia, né, que ele fala que existe uma luta de classes, e isso é o que caracteriza o capitalismo, e que as pessoas perdem o acesso aos meios de produção e é explorado. Tem o Durkheim, que ele também é positivista, e que ele faz o estudo do suicídio, né, que ele comprova que realmente o suicídio é um fato social. Eu não sei se eu cheguei a dizer a vocês que é muito forte isso, que quando acontece de uma personagem importante, um artista,
um mito, né, que as pessoas criam na cabeça, aquela pessoa maravilhosa, importante. Quando essa pessoa se mata, naturalmente, aumenta o número de suicídios na estrutura social daquele lugar. Porque o fato daquela pessoa se matar influencia nos comportamentos de quem era fã daquela pessoa, de quem era, quem tratava aquela pessoa como ídolo. Isso é comprovado cientificamente, né? É por isso que é tão pouco divulgado o suicídio, para justamente evitar que aumente o número de casos. O Comte e o Durkheim, eles não se davam perfeitamente, porque o Comte, ele achava que a sociedade era um corpo parecido. Então, a sociedade recifense é igual à sociedade carioca, que é igual à sociedade paulista. E que um erro, algum problema, pode ser tratado da mesma forma em qualquer uma dessas cidades. O Durkheim, ele diz que não, que cada sociedade, cada estrutura social tem suas características e deve ser tratado diferente uma da outra, né? É a diferença entre eles dois. O Durkheim, ele cria esse conceito de que os fatos sociais, eles têm as características, né? Coercitividade, exterioridade, generalidade. Então, a gente é forçado a cumprir o fato social exterior a nós, e todo mundo que faz parte da sociedade é obrigado a se submeter a ele. Então, por exemplo, a gente se vestir e se cobrir totalmente no ambiente de trabalho, ou vocês terem que usar o fardamento na escola. Eu acredito que eu dei esse exemplo, né? E que, às vezes, a gente não tem tempo de explicar o motivo e acaba dizendo que é coercivo, né? Mas eu acho que é interessante se explicar. Tanto que, assim, erroneamente, eu não sou a favor de tirar o chapéu dos meninos da escola. Eu sei que teve caso que a polícia recomenda que obrigue a tirar, porque já houve caso de jovens esconderem armas ou drogas no chapéu. E por isso que é obrigado na escola, pelo menos na sala de aula, o adolescente não usar. Só que, assim, eu super entendo que às vezes o cabelo tá assanhado, é aquela fase que você quer corrigir o corte de cabelo, mas não pode, que às vezes a pessoa está machucada. Tem vários motivos de exceção, assim como tem o motivo de exceção do calçado, de você estar com o dedo doendo, com machucado no pé, com alergia, sei lá o quê. O chapéu, ele também tem essa circunstância. Mas como a polícia, ela recomenda que não use nas escolas, aí a gente é coercivo quanto a isso, né? A gente exige mesmo que retire. E fica até com pena, porque depois que geralmente os meninos, geralmente é menino, né, meninas? Que usa o chapéu, né, quando tira a gente chega a ter pena e tem vontade de mandar botar de volta. Bota de volta, teu cabelo tá feio, né? Mas é a realidade. Estou dando um exemplo aqui de uma circunstância, né? Porque é que quando a gente vai para a praia, e a gente vai com roupa de praia, e chega uma pessoa toda vestida e entra no mar, e a gente olha e fica chocado com aquilo. Porque é generalidade, que aquilo não é roupa de usar em praia. Está acima de nós. Então, é um exemplo a todo mundo. Todo mundo vai criticar, né? E a gente é obrigado a mesmo. Às vezes a pessoa é expulsa. É um doido, vamos tirar da praia e tudo mais. Então, isso também seria um fato social. Tá? Então, entender o que é fato social também é importante para a prova. O Marx, ele tenta compreender por que você faz as coisas. Então, vamos pegar a pessoa que entrou na praia de roupa. Entrou na água, né? A praia é areia. Entrou no mar de roupa. Por que a pessoa fez isso? O que é que está se passando pela cabeça da pessoa? A pessoa é evangélica? A pessoa está de ressaca e está sem roupa de praia e vai entrar na água para melhorar, para poder ir para casa? A pessoa é uma pessoa que mora na rua e está usando a água do mar para se higienizar? A pessoa está com vontade de ir no banheiro e não tem banheiro, e ele vai na água do mar? Então, o Weber, ele quer entender, né, ele quer compreender as ações humanas.
Esse é o objeto de estudo para o Weber. Então, vamos lá. Para o Marx, é o conflito de classes. Para o Durkheim, é o fato social, que tem as 3 características. E para o Weber, é compreender, né? Compreender por que você faz aquilo. Qual é o teu sentimento para fazer aquilo. Esses são os fundamentos. E, no fim, é esse aqui que vocês perguntaram, né? O conhecimento científico, ele pode ser questionado por outro conhecimento científico. O senso comum é aquilo que a gente aprende no dia a dia, que é transmitido socialmente entre nós, né? Falar de senso comum e toque. Quem aqui, quando entra numa calçada, quando está caminhando numa calçada que é cheia de lajota, aquela de quadradinho, ele não evita pisar na junção dos quadradinhos? Eu. Não pode pisar na linha. Quem pisar é psicopata. Não é? Eu sinto a mesma Ah, eu coisa, Ana Clara. piso. Tu, Joaquim, É uma tem gente que regra, psicopata meu não sabe. Deus. Mas é uma regra, minha gente. Regra pular as linhas. É Quando o eu tô com toque. pressa, eu não piso, não. Mas quando eu tô sem fazer nada, É na um rua, só toque andando. que é assim, é quase geral, universal, esse toque. Isso é senso comum, ninguém, a gente aprende, né? Tu tá lá andando com teu irmão mais velho tá evitando, e quando tu vê, tu tá evitando pisar na junta também. Isso também é senso comum, tá? Desculpa que eu olho de lado, sabe por quê? Porque eu tô olhando a foto de vocês, a vontade de olhar para vocês é muito grande. Já me disseram que eu tenho que olhar para a câmera. Olha para a câmera, Patrícia. Mas eu não consigo, porque vocês estão aqui, aí eu fico olhando para vocês. Então, desculpa aí de novo, tá? Então, Besteira. além do pensamento científico, que é organizado pelo método científico, e o senso comum, que é organizado pela cabeça da gente, a gente tem o pensamento religioso, que é organizado pelo livro religioso e pelas regras daquela religião, que não podem ser questionadas. Se você questiona, você sai da igreja. Temos também o pensamento filosófico, que é o pensamento aberto também, que pode ser questionado, contanto que seja questionado usando também a reflexão filosófica. Então, aqui eu dei a questão de prova também. Vamos lá. Eu disse a vocês que tem um sobre o que é sociologia, um sobre método científico, um sobre cada um. Cadê? Aqui. Sobre cada um desses 3, né? O Durkheim, o Marx e o Weber. Então, eu tenho aqui as 5 questões. Tranquilo? Fui boazinha. Silêncio. Todo mundo morreu aí. Positivo. Tudo certo. Tava todo mundo Esse positivo anotando, de né? Bruno me irrita tanto. Anotou aí o que eu disse, né? Que vai cair na prova, né? Por isso que tava em Não, silêncio, mas eu né? lembro. Aham. Tudo meu te irrita. O que é sociologia, o que é como que funciona o método e o pensamento dos 3 principais sociólogos. Lembrando que a questão ela vai estar facílima, porque ela é de múltipla escolha, e como ela é de múltipla escolha, a resposta vai estar lá. Você só precisa ler com atenção e perceber qual é a certa, porque você já sabe qual é a certa. Ok? Tranquilão? Ok. Chuchu, Ok. beleza. Então, vão embora. Correto. Tchau. Ô, professora, só uma curiosidadezinha. De onde a senhora tira as questões? Como é? 11 horas. Como é? Só uma curiosidade. De onde a senhora Sim. tira as questões? As provas, formalmente, a gente ficou de abrir às 8 e só Não, bloquear a ela tá partir das 11 da perguntando. noite. Eu acho que ela tá perguntando de onde a senhora tira. Que ela quer saber onde é a fonte para saber direto a resposta. Não, eu fiz as questões. Isso foi Na uma cabeça conversa, dela, na Clara, deu ruim. Quebrou a cara. foi uma Gente, conversa estamos entre sem os sorte. professores, porque se é para você filar, como eu já falei para vocês, file do material, porque eu ia estudar. Se é para filar, que vocês filem do Choremos. material que eu disponibilizei. Que aí você vai estar estudando, eu fico super tranquila. Não Professora, peguei questão nenhuma de internet. Diga, Maria Lúcia. Vozes da sua cabeça. a Aqui. senhora poderia falar um pouco sobre aquela questão da Ilíada, da Odisseia e tal? A Ilíada é a história da Guerra de Troia.
É uma história entre todas as cidades gregas e a cidade de Troia, porque o príncipe de Troia, um dos príncipes de Troia, sequestrou a esposa do rei de Esparta. E aí o rei de Esparta conseguiu juntar todos os reis das outras cidades com ele contra Troia. E essa guerra dura 10 anos, Meu né? Deus. E, assim, destrói a cidade de Troia até a última pedra. Mas isso aí aconteceu mesmo? Aí é que tá, não se sabe se aconteceu mesmo, e tem um sítio arqueológico ao norte do mar, acho que é Cáspio, ou é o Egeu, sempre me confundo, não sou muito boa de geografia não, desculpa, que é aquele mar que fica assim, a cidade grega fica ao redor, né? A cidade grega fica ao redor de um mar, que é quase um O, assim. Então, ao norte dele, ao nordeste dele, foi encontrada uma estrutura de base de um muro que cercariam a cidade. E aí virou um sítio arqueológico, estão pesquisando. Se acredita que seria Troia, mas não se tem certeza. Porque como ela foi construída como como é que chama? Uma novela, né? Que o cara chegava na cidade contando em rimas, né, num formato de poema, não dá para saber se era uma história real ou se ele construiu da cabeça dele. Até hoje é pesquisa científica. Algo mais? Não. Vocês são maravilhosos. Negativo. Fiquem bem, vão embora agora. Um murro. Vão na Tchau. sombra, levem bolinho Ana Tchau, Maria. professora. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, lindona. Tchau, professora. Tá bem. Goodbye, tchê, goodbye. Tchau, Bruno. Tchau, professora. Vai fazer chamada, Tchau, não? Bruna. Não, eu vou colocar esse vídeo lá na quinta-feira. Aí vocês vão lá e entregam com Ok. frequência. Porque a aula na quinta, Ok. não, é na sexta, né? Eu coloco na sexta. Aí Ó, você só professor, eu faz nem sei entregar. quando é aula de quem. Eu só vou e acordo de 8 horas e espero a primeira aula chegar. Tô desse jeito. Eu tô assim também. Eu tenho que botar um monte de papelzinho. Sei como é. Tchau, tchau.
Let's go. Olá, tudo bem, gente? É muito estressante quando é dia de aula e prova, porque eu fico entre o WhatsApp, o meu cérebro e a aula. Oi? Vou ficar de mal de vocês e vou parar de abrir minha câmera, hein? Vocês nunca abrem a câmera de vocês, é muita sacanagem. Peraí, deixa eu pegar minha câmera aqui rapidinho. É difícil aqui. Vocês e as figurinhas que vocês colocam. Gostou da minha nova foto agora, professora? Não é mais micro-ondas? Eu tô vendo, ficou ótimo. Só não é você de novo. É um carro. Tu tem problemas, cara, tu tem problemas. Obrigado. E quem é esse do olho azul aí? Que personagem é esse? Eu me esqueci de perguntar da outra vez. Tinha notado ele. É de uma série que eu assisto, professora. Que série é? Teen Wolf. Ai, meu Deus. Por isso que eu não conheço. Eu não tive paciência, não, de assistir Teen Wolf, não. Ei, cara, tu é bonito mesmo sem ver o teu rosto todo, viu? Sim? É pra ir máscara. Máscara diferenciada. Chique todo. Vem A muito gente, da balança aqui na foto. a gente nem tá é minha camisa. gravando a aula, tá, gente? Porque... Deixa eu até parar aqui.